Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um conjunto de metas que devem ser atingidas até o ano de 2030 por todos os países do mundo. Quando a gente fala de metas, quem está no mercado de trabalho, quem é estudante, sabe que constantemente a gente tem que entregar algumas coisas no prazo. Agora, como é que isso se aplica para países? É sobre isso que a gente conversa hoje, recebendo o diretor executivo da organização Agenda Pública, Sérgio Andrade. Ele é cientista social pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em negociações internacionais, atua já há bastante tempo nesse assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV por você estar novamente aqui conosco, seja sempre muito bem-vindo. O prazer é meu e participar sempre desses debates que vocês promovem, tão relevantes, temas que sempre suscitam grandes discussões. Né? Prazer é nosso. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua ligação com esse tema, como que a agenda pública se envolve, se engaja nesses debates que têm uma abrangência internacional. Bem, a Agenda Pública é uma organização da sociedade civil que trabalha com gestão de políticas públicas e participação social. A partir desses dois pilares, a organização se envolveu nessa agenda dos objetivos do milênio, em especial na municipalização dos objetivos. Os objetivos do milênio são aqueles que antecederam essa nova agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável. Exatamente. Essa agenda que completamos em 2015 e que é sucedida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E há uma preocupação, em se tratando de uma agenda complexa, em aterrissar, né? Como é que isso chega nos estados, como é que isso chega nos municípios. E o governo federal promoveu uma discussão, um programa que se chamou Agenda de Compromissos Governo Federal e Municípios. A Agenda Pública participou dessa construção. Nós construímos também materiais que subsidiaram a discussão sobre municipalização, ou seja, adaptação de metas e indicadores para o nível local. Então, nossa agenda, a nossa relação com esse tema é bastante grande. Bom, e a pessoa que está nos acompanhando agora ouve Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O que exatamente é isso e como esse tema tem a ver com o cotidiano do cidadão comum que nos acompanha agora? É uma discussão bastante relevante, é uma discussão que tem a ver com a forma como nós vivemos no cotidiano, né? Se nós pensarmos que é uma agenda de políticas públicas, é uma agenda que fala de educação, é uma agenda que fala de mobilidade urbana, que fala de segurança pública, é uma agenda que fala sobre clima, agricultura, relações de produção e consumo. Tudo isso tem a ver com o cidadão, a maneira como nós circulamos nas cidades, a maneira como, inclusive os acidentes de trânsito, é uma discussão que está presente na nova agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, ela precisa ser acompanhada e tem uma relação direta com o olhar para o desenvolvimento nos próximos 15 anos. É a agenda consensuada por países ricos, países em desenvolvimento, que orienta as políticas de desenvolvimento, o olhar sobre o desenvolvimento mundial para os próximos 15 anos. Bom, para a gente ter uma ideia ainda mais precisa, vamos conferir agora um resumo desses 17 objetivos. 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 6. Garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. 7. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e moderna para todos. 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 9. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles. 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12.
assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis. 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. 14. Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, bem como deter e reverter a degradação do solo e a perda de biodiversidade. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 17. Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Bom, você conferiu um resumo do que são esses 17 objetivos, que tem uma série de metas, indicadores atrelados a eles, como você explicava. Agora, quando essa nova agenda foi divulgada, um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de que agora ela não tinha mais elementos, metas para serem cumpridas só pelos países em desenvolvimento, mas ela tinha uma carga grande também voltada aos países considerados ricos. Diante disso, eu gostaria de saber o que muda nessa nova agenda, quais são os avanços, os ganhos que nós tivemos em relação à agenda dos objetivos do milênio. Sem dúvida, entraram outros temas para a agenda, o que torna mais complexo o desafio de pensar desenvolvimento. Como nós sabemos, desenvolvimento é um fenômeno multidimensional, pobreza é um fenômeno multidimensional. Com isso, para explicar qual é essa preocupação, significa que ao atacar uma determinada dimensão, um determinado problema, nós não resolvemos a questão. E é preciso olhar para vários aspectos. Então, o desenvolvimento é uma questão de segurança, é uma questão de bem-estar, é uma questão de oferta de serviços públicos, é uma questão mais ampla, né? Não é só renda. E por isso, nesse sentido, os países ricos se envolvem nessa agenda com uma perspectiva talvez mais ambiental. É a preocupação que tem aparecido mais na agenda dos países desenvolvidos e talvez nos debates nas Nações Unidas, e isso tenha ficado mais claro, quer dizer, uma pressão para que os compromissos se deem de forma mais substantiva numa agenda ambiental e que, de fato, para nós, países em desenvolvimento, há questões não resolvidas, como você disse, tanto em relação à pobreza, mas desafios outros, né, que foram, de certa maneira, equacionados. Bom, essa nova agenda, que entra em vigor a partir de janeiro de 2016, ela teve um longo período de aprendizado, que foi justamente esse período que vai de 2000 a 2015, quando o Brasil se esforçou, então, para alcançar as 8 metas ou 8 objetivos do milênio. Não só o Brasil, mas todos os países signatários. Diante disso, quais são os aprendizados que o nosso país e o mundo eles conseguiram colher para enfrentar essa nova agenda com uma perspectiva ainda mais promissora, de conseguir realmente agora, quem sabe, alcançar o cumprimento integral de todas as metas? Nós temos um desafio de financiamento que é substantivo e acho que ele se mantém na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós tivemos, isso é histórico, nós temos uma agenda de ajuda oficial ao desenvolvimento, que é como essas doações, os recursos para que os países possam investir recursos externos, né, de outros países em desenvolvimento doméstico. Apenas os países do norte da Europa que cumprem regularmente essa cota de ajuda oficial ao desenvolvimento. Então, acho que o primeiro aprendizado é como resolvemos as questões de financiamento, que continuam sendo problemáticas, e nós tivemos subfinanciamento na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E isso se apresenta novamente como um problema. É um tema em aberto, portanto. É um tema em aberto. É um tema em aberto. Mas também nós podemos dizer que o Brasil conta, por exemplo, uma boa história, né? Nós tivemos um avanço significativo do ponto de vista de combate à pobreza, nós tivemos bons resultados na maioria dos indicadores. Isso, quando olhado da perspectiva média, sim, o Brasil tem um bom resultado. O que nós precisamos olhar com mais atenção é a desagregação dos dados, ou seja, como é que esse dado se comporta para diferentes grupos de população. Então, por exemplo, eu coloco 10 pessoas numa sala, né? Cada uma delas ganha R$100,
mas eu tenho um indivíduo que ganha R$1.000. Qual é a média qual é a média da renda, por exemplo? E é exatamente o que acontece com os indicadores, né? Nós temos regiões brasileiras que estão que não avançaram tanto. O Brasil avançou como um todo, nós tivemos um bom legado, mas é preciso olhar como esse avanço se apresenta para os diferentes grupos de população, para as regiões, ou seja, como estão as mulheres, como estão os negros, como estão os estados do norte do Brasil, como estão os estados do nordeste brasileiro. Então é necessário olhar para a realidade a partir de um recorte mais cuidadoso. As mudanças, elas não são mágicas, né? Você precisa tudo ter um tempo de amadurecimento. Bom, o que nos leva, falando em tempo, a uma questão premente, muito importante para a gente debater essa nova agenda de desenvolvimento, que é a questão do acompanhamento. A gente não pode chegar em 2030 e falar, ops, não deu. Como é que se acompanha o progresso dos países? Existem instituições independentes que fazem isso? Qual o papel que a sociedade civil pode desempenhar? Essas são algumas das questões que a gente vai tratar no próximo bloco, quando a gente continua o nosso bate-papo com Sérgio Andrade, diretor executivo da organização Agenda Pública. O Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta.